Bom, tudo bom, rapaziada? Eu sou o Matheus Otanaga, sou aluno do terceiro ano do Colégio Embraer e vou estar apresentando para vocês a primeira aula de História. Vamos começar com a pré-história. A pré-história é um período que ela antecede o surgimento da escrita, porém é um termo falho, por conta de que ele indica que antes do surgimento da escrita não houve história, sendo que já haviam pessoas, entendeu? Já havia uma civilização se estruturando, então fica um termo meio errado, né? A pré-história é dividida em 3 períodos. O primeiro deles é o período paleolítico. No período paleolítico, ele também é conhecido como período da pedra lascada. O homem, nesse período, é marcado pelo nomadismo. O que seria o nomadismo? O homem se desloca em busca de recursos como água e alimento. Por quê? Porque o homem ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Nessa época, as ferramentas eram bem rudimentares. Elas eram feitas de ossos, de madeira e literalmente de pedra lascada. Só que tem um fator muito importante nesse período, foi o domínio do fogo. O domínio do fogo traz consigo 3 principais vantagens para o homem. A primeira delas é a proteção contra animais. Isso possibilitou que o homem ficasse mais seguro, porque os animais temiam o fogo, tanto pela luz quanto pelo calor. A segunda delas foi o aquecimento. Que o aquecimento fazia com que você não morresse de frio e conseguisse viver em regiões que tinham variações de temperatura. A terceira vantagem foi o preparo de alimentos. Foi uma questão da OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia, para relacionar o domínio do fogo com a importância dele para o homem. A principal importância do preparo de alimentos foi que o homem conseguia se nutrir melhor, ingerir carnes, fibras. Então ele conseguia ter uma alimentação melhor do que ingerir a carne crua. Ele conseguia cozinhar o alimento, os alimentos que eram cozidos. A transição do primeiro período, do paleolítico para o segundo período, que é o neolítico, ela é marcada pela revolução agrícola. Mas o que seria a revolução agrícola? Seria o desenvolvimento da agricultura e domesticação de animais. Então, com isso entramos no período neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida. Também faz referência às ferramentas. O período neolítico é marcado pela transição do nomadismo para o sedentarismo. Por quê? Com o desenvolvimento da agricultura, o homem não precisava se deslocar para buscar recursos, então ele conseguia se fixar, sem precisar se deslocar. Ele conseguia se fixar na região que ele mesmo produzia os alimentos. Com essa fixação, mais pessoas fixando uma região que era fértil. Por que fértil? Terras férteis facilitam o cultivo de plantas, seja lá, da agricultura em si. Então, com essa fixação das pessoas nessas terras, surgiram os primeiros aglomerados urbanos. As primeiras aldeias. Com o surgimento das primeiras aldeias, foi necessário a organização dessas pequenas sociedades. Então foram surgindo a divisão entre um líder, estabelecimento de um líder, das primeiras funções. Na Mesopotâmia, que foi uma região fértil, era uma região fértil, por isso que ela é conhecida como o berço das primeiras civilizações.
é bem notório essa organização e a localização dessas primeiras civilizações, que vamos ver na próxima aula. O período neolítico ele é marcado por ferramentas mais desenvolvidas. Elas eram feitas da pedra polida, eram mais desenvolvidas porque você conseguia ter um formato melhor, mais desejável do que você queria, porque na lascada não vem, ela pode dar errado, né? Então, com a transição do período neolítico para a idade dos metais foi a descoberta da metalurgia. Com a descoberta da metalurgia, ou seja, a manipulação dos metais como o cobre, o ferro e o bronze, eles proporcionaram o desenvolvimento de ferramentas melhores, mais eficientes. E as ferramentas mais eficientes aplicadas na agricultura proporcionou o aumento da produtividade. E, além disso, a manipulação dos metais proporcionou que surgisse a cunhagem de moedas. Foram criadas as primeiras moedas da história. Agora, pegando a linha de raciocínio, com a maior produção, maior produtividade, gerando a produção de excedentes, sobrava dos excedentes, ou seja, eles além de consumir, utilizar para si, para o povo distribuir, eles ainda tinham restos, uma sobra dessa produtividade agrícola. Esse fator, produção de excedentes, somados à cunhagem de moedas, resultou no surgimento das primeiras trocas comerciais entre as aldeias que tinham, né? Além disso, na Idade dos Metais surgiu as primeiras escritas. Eram inicialmente escritas ideográficas, símbolos que significavam conceitos, que o significado, sei lá, o triângulo significa dívida, aí eles botavam, sei lá, um palito aqui, que significa o nome de alguém, fulano, deve, sei lá. Mas era dessa linha de símbolo. Eram símbolos que significavam, eram desenhos que significavam conceitos, ideias. E com esse surgimento da escrita, a gente adentra o período da história. A pré-história antecede a escrita e a história inicia a partir da escrita. E na história, a gente começa vendo na história antiga que a gente vê a Mesopotâmia, primeiramente, que é o surgimento a região onde surgem as primeiras civilizações da história. Mas, fica o próximo.